Essa linha mostra em verde os títulos conquistados pelo Palmeiras e em vermelho os do Flamengo, considerando apenas os principais campeonatos nacionais e continentais. Como dá pra ver, as duas equipes dispararam nos últimos anos, enquanto outros gigantes como São Paulo e Santos ficaram para trás em número de títulos importantes. Se olharmos apenas os 4 campeonatos mais relevantes, o domínio é total: 19 títulos para o Palmeiras e 17 para o Flamengo. Nenhum outro clube chega perto dessa consistência e dessa hegemonia. Nos últimos 5 anos, o Palmeiras conquistou 11 títulos e é o clube mais consistente desde a pandemia, enquanto o Flamengo conquistou 9 e é a equipe que mais cresce em receita recorrente no país. Entre as maiores receitas do futebol brasileiro, o Flamengo lidera, o Palmeiras vem logo atrás e o Corinthians completa o pódio. Todos têm arrecadações na casa do bilhão. O Palmeiras, mesmo tendo uma torcida menor que o Corinthians, tem um faturamento maior. Desde 2020, esse é o G4 do Brasileirão. Repare na posição do Flamengo e Palmeiras nos últimos anos. O Flamengo ficou fora em 2022 e o Palmeiras em 2020. Isso mostra como eles conseguem dominar mesmo em uma liga tão competitiva como o Brasileirão. Mas esse domínio não aconteceu do nada, ele é um processo longo de reinvenção desses clubes, porque há um pouco mais de 10 anos atrás, o Palmeiras estava rebaixado na Série B, e o Flamengo estava na pior crise financeira da sua história, com uma dívida de 750 milhões de reais. Então, como eles se reinventaram e se tornaram super clubes no futebol brasileiro? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. E para entender como esse domínio de 2 clubes em uma liga inteira ocorre, a gente pode olhar para a Europa, onde isso já aconteceu com o Barcelona e o Real Madrid. Por exemplo, esse gráfico mostra quem mais dominou a Champions League da Europa desde 1950. Primeiro foram os espanhóis, depois italianos, alemães e ingleses na década de 80, e depois a Espanha domina majoritariamente as últimas 3 décadas. O domínio da Champions League nunca foi tão homogêneo, até esses 2 espanhóis usarem a sua capacidade financeira para tornarem-se superclubes. Na virada dos anos 2000, o Real Madrid já era, junto ao Barça, o maior clube da Espanha, mas esses 2 clubes foram para outro nível quando surgiu o conceito de galácticos. O Real Madrid contratou Zidane, Ronaldo, Beckham e Figo. Eles não foram apenas reforços, mas ativos de marketing que fizeram a receita do Real Madrid crescer. Dali em diante, a receita recorrente do Real Madrid, principalmente com venda de ingressos, explodiu, como você pode ver nesse gráfico, quando há um aumento de fato elevado na receita. E essa receita só aumentou porque os galácticos foram contratados, e todos queriam ver então os jogos do Real Madrid. O Barcelona repetiu a mesma fórmula com Ronaldinho, Messi e Deco, e o resultado foi o mesmo. A receita explodiu e a audiência global cresceu. E aí o futebol europeu entrou em uma era de superclubes. Esse mesmo efeito de superclubes está acontecendo agora com o Palmeiras e o Flamengo, mas com uma diferença: o Real Madrid e o Barça não estavam quebrados como o Palmeiras e o Flamengo há pouco mais de 10 anos atrás. É por isso que a gente tem que entender primeiro como eles se reinventaram. No caso do Palmeiras, depois do rebaixamento de 2012, o clube se reestruturou, porque ele voltou à Série A em 2013 e em 2015, com dificuldades financeiras, precisava de um patrocinador que elevasse o clube. Foi aí que surgiu o patrocínio com a Crefisa, que mudou completamente a história do Palmeiras. Em 2014, a Kia Motors pagava 18 milhões ao Palmeiras. 2 anos depois, a Crefisa pagava 60 milhões. Além disso, pagava mais 18 milhões da Faculdade das Américas, que também patrocinava o Palmeiras, e a dona da Crefisa também era dona da Faculdade das Américas. Além disso, vieram empréstimos diretos de 80 milhões da Crefisa em 2016. Ou seja, com a Crefisa, a receita do Palmeiras explodiu e ficou muito maior. Com isso, o clube estabilizou a folha, montou elencos competitivos e quando Abel Ferreira chegou em 2020, a estrutura já estava pronta para transformar investimento em títulos. Desde então, o Palmeiras ganhou 10 títulos com Abel Ferreira e mais de 435 milhões de reais que vieram justamente desses títulos. O Flamengo viveu uma história parecida. Em 2013, estava afundado em dívidas em mais de 750 milhões de reais. A virada veio com um plano de responsabilidade fiscal, que reduziu a dívida para 48 milhões em 2023. Uma queda absurda. Com as contas equilibradas, o clube começou a lucrar e a investir de forma sustentável. Com isso, o Flamengo, que já tinha a maior torcida do Brasil, conseguiu estabilizar o clube e fazer novas contratações.
E agora, ambos os times estão em uma virada para o modo Super Clube, que nem aconteceu com os espanhóis. Justamente porque o Flamengo e o Palmeiras começam a disputar mercados que antes eram exclusivos dos europeus. Por exemplo, o Palmeiras pode pegar um Vitor Roque da Europa, pagar 25 milhões de euros para o Barcelona e trazer ele para o Brasil. Da mesma forma que o Flamengo consegue comprar Samuel Lino por 22 milhões de euros e repatriar ele. Essas são capacidades financeiras que só esses dois times têm no Brasileirão. Principalmente porque eles formam quase um comércio pelo Atlântico. O Palmeiras vendeu o Endrick por 45 milhões de euros, sendo que o Endrick inicialmente era da base do Cruzeiro. E com esses 45 milhões, eles ficam com um poder financeiro muito desproporcional aos outros times da liga. E quando esse ciclo vicioso de comércio com os europeus se consolida, os outros 18 clubes do Campeonato Brasileiro não conseguem acompanhar. Eles gastam para tentar competir, mas o retorno nunca é suficiente para alcançar os líderes. Foi o que aconteceu na Espanha nos anos 2000. Desde o título do Valência em 2004, só o Barcelona e Real Madrid dominam a La Liga. A distância ficou tão grande em faturamento, público e estrutura que o campeonato virou previsível. É o que chamamos de ponto de não retorno. E com o Flamengo e o Palmeiras está acontecendo a mesma coisa. Mesmo que eles errem, mesmo que eles tenham temporadas ruins, a receita recorrente e principalmente o comércio de jogadores faz com que esses times nunca saiam do topo. E esse desequilíbrio muda o funcionamento de todo o sistema do Brasileirão. Clubes médios passam a depender de empréstimos, parcerias e vendas de jogadores para equipes grandes como o Palmeiras e o Flamengo. Isso faz com que esses times que já estavam mais fracos fiquem mais fracos ainda. E o Palmeiras e Flamengo, pela sua capacidade financeira, comprem todos esses talentos e ainda depois vendam à Europa por valores exorbitantes. Na prática, isso quer dizer que se a gente não tomar cuidado, o Palmeiras e o Flamengo vão tornar o Brasileirão na La Liga 2.0, onde só duas equipes ganham. Justamente porque eles têm a maior receita, os melhores jogadores e ainda vendem jogadores a valores absurdos para a Europa. E esse é o exato motivo pelo qual ninguém pode contra o império do Palmeiras e do Flamengo. Jovem, se tu gostou do meu vídeo, por favor, só vou te pedir pra te inscrever aqui no meu canal, porque senão vai acontecer a mesma porra que acontece lá no meu outro canal. O meu outro canal no YouTube se chama Capital Financeiro. Naquele canal eu tenho 2 milhões de visualizações por mês. Só que eu ganho só 1.000 inscritos por mês, cara, 2.000. Então assim, o canal tá estagnado em número de inscritos. E pra que não aconteça a mesma coisa com esse canal aqui, eu vou te pedir, por favor, só se inscreve. Não precisa nem dar like, jovem. Só se inscreve, tá bom? Por favor. Abraço, tamo junto, tchau, tchau.